Seja bem-vindo ao nosso canal. Como diz, o primeiro a gente nunca esquece. Hoje estreamos aqui nosso podcast com a doutora Thaís Guimarães, a nossa convidada especial, para abrir esse ciclo de entrevistas, de histórias reais, levando a vocês o que mais impacta do Alzheimer na vida pessoal e profissional de cada pessoa. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você com a gente e gostaria de saber aqui o porquê que você escolheu essa primeira pergunta, a área de geriatria. Muito obrigada. Primeiro quero te agradecer, né, esse convite aí, te dar o parabéns, né, por esse projeto maravilhoso que você tem feito, né, de informação. Ainda é um tema de muito tabu e trazer de forma leve como você tem trazido. Parabéns. Obrigado. Sei que o projeto está só crescendo, inclusive com livros, com programa, com Instagram, TikTok, tá? Cada vez mais. Me conta primeiro, antes de eu te falar sobre mim, quero saber mais sobre esse projeto aí. Para ela ser entrevistada. Não, na verdade, nós temos muitas novidades. Quando você faz uma coisa, um propósito, você faz do coração, isso a gente sabe que está ajudando muitas pessoas. E eu tive o prazer de, talvez, ser procurado, né? Acho que essa é a palavra, né? Eu fui procurado. E acabou chamando a atenção nada mais, nada menos do que o Dr. Augusto Cury, Que chique. o qual me convidou para estar junto com ele nesse projeto, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente acabou conversando e decidimos fazer um livro junto. Esse livro vai ser lançado agora no segundo semestre. Eu tenho certeza que vai impactar milhares de pessoas. Eu não vou falar muito porque é segredo, porque senão ninguém vai querer comprar esse livro, né? Eu já estou ansiosa, hein? Vamos lá. Mas assim, eu queria começar, doutora, perguntando para você qual que é a maior dúvida hoje das famílias, porque muitas, elas não sabem hoje a diferença da demência e do Alzheimer. Como que você enxerga isso? Como que você leva isso numa primeira consulta para uma família? O Alzheimer, ele é visto como uma sentença de morte, né? Na verdade, eu acho que o grande medo de todo mundo quando você fala Alzheimer, né? Não é demência, é o fim. Então, justamente esse medo que circunda a palavra, né, gera um medo de procurar assistência, de procurar ajuda realmente, né? Mas o Alzheimer nada mais é do que o principal tipo de demência. A gente tem várias outras demências, né, relacionadas ao uso de álcool, a demência de Parkinson, a demência de Lewy, enfim, tem uma infinidade aí de demências, né, que tem um comportamento totalmente diferente, sintomas totalmente diferentes, mas o principal tipo ainda é o Alzheimer, né? E Alzheimer é demência, e demência é Alzheimer, né? O Alzheimer ele é mais famoso, né? A gente não pode ver um fio de cabelo branco que já acha que é Alzheimer. Mas sabe o que acontece às vezes no consultório? Eles falam assim, não, doutora, é só demência e não é Alzheimer. Como assim, né? O Alzheimer é o tipo de demência. Então tem essa... acho que entra justamente nisso, do Alzheimer ser o pior de todos, de ser... E muitas vezes acaba não sendo. Tem outras demências que têm uma progressão, uma evolução muito mais rápida, muito pior, né? Mas o medo que circunda a palavra ali, acho que é o grande... onde pega ali para as famílias, né? É o Alzheimer. É o Alzheimer. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, acho que isso sempre, quando as famílias chegam até nós, né? As famílias falam, Eduardo, mas não é Alzheimer. A gente sabe que existe um envelhecimento natural, né, da nossa parte cognitiva, da nossa visão, né? E por isso que a gente vem a usar óculos. Afasta o celular. O nosso corpo afasta o celular. O nosso corpo acaba sendo um processo natural. Muitas pessoas chegam e falam, pô, Eduardo, mas você acha que com 90 anos você considera Alzheimer? Na minha humilde opinião, eu acho que é até um pouco agressivo, às vezes, do lado clínico, do médico, quando ele fala que uma pessoa de 90 anos está com Alzheimer, que nós estamos falando quase 100 anos de vida, né? Você acredita que isso possa ser um envelhecimento natural, né, nessa parte cognitiva, ou você já acha que já entra um início de uma demência ou de Alzheimer? A gente tem, na verdade, uma atrofia cerebral, uma alteração cognitiva que vai acontecer no decorrer do tempo, né? Como o cabelo branco. Eu brinco que a gente pode pintar o cabelo, pode fazer botox para esticar as rugas, mas vai chegar.
Então, essa atrofia cerebral que acontece ao longo do tempo, ela vai sim tornar as coisas mais difíceis, né? Uma questão de aprendizado, de adaptação. Isso vai se tornando gradativamente, né, mais difícil. Porém, o quadro demencial, ou seja, o que é, né? Acho que a gente podia começar por aí. O que é a demência, né? É quando essas perdas cognitivas, então, quando o esquecimento, quando essas confusões, elas afetam de fato o dia a dia da pessoa. Né? Então, por exemplo, eu esqueci o nome do meu sobrinho que eu não vejo há 50 anos. Tá tudo bem, acontece. Agora, eu esqueci se eu almocei hoje. É um nível totalmente diferente de esquecimentos, né? Então, esse esquecimento que é o natural é o que não vai te afetar no dia a dia. Agora, a partir do momento que começa a afetar, sim, é uma demência, né? Independente da idade, na verdade, quanto mais velho, maior o risco, né, de ter esse quadro demencial. Né? Mas o que é normal, então, quando a gente fala dentro da medicina, a gente tem a senescência, né? A senilidade, ou seja, o que é natural com a idade, e o natural é não ser demente. É o contrário. A gente fala que a demência é comum, Certo. mas não é o normal. Quantos idosos que a gente tem, inclusive, né, nas casas a gente vê idosos de 93 anos que estão lúcidos, que estão mexendo no celular, E que a estão gente vê os de passeando, que estão 60 também dirigindo. já com diagnóstico de demência. É a Exatamente. discrepância, né? Você vê uma pessoa de 90 bem, que precisa ser assistida, e uma de 60 já diagnosticada, né? É um Sim. negócio que a gente não consegue ter uma definição. Não, é o idoso jovem que às vezes está muito pior do que um idoso O idoso. idoso jovem, exato. A gente É, costuma falar que dentro dos residenciais, quando as famílias chegam e falam, eu tô velha, eu tô velha. Aí eu pergunto, né, com a maior delicadeza do mundo, eu falo, peraí, mas se você tem menos, eu não pergunto a idade, eu falo, você tem menos de 80, né? Ela fala, tenho. Eu falo, ótimo, porque a gente considera que, hoje em dia, as pessoas estão se cuidando mais, com né? certeza. Tanto na questão da alimentação, quanto na questão da saúde. Então, pra gente que tá ali na linha de frente, acolhendo as famílias, a gente fala que a terceira idade, ela começa nos 80. Ali dos 80 para frente, a gente já falou, opa, daqui para frente a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Com Qualquer certeza. coisa antes disso, a gente considera muito novo. E a gente Uhum. tá percebendo que cada vez mais, eu não consigo dizer, eu até vou te passar essa pergunta, o porquê que estão antecipando casos de pessoas até com 50, 45 anos, a gente já pegou casos, e a gente não pode ajudar, porque por lei, a gente, pelo estatuto, né, do idoso, a gente sabe que é só acima de 60 anos a gente pode acolher um idoso. Uhum. Como que você enxerga essa questão dessa antecipação na idade, pessoas com 50, 60, isso vem através do quê? Pode ser hereditário? Qual que é a sua... O principal, aí é um medo, né, que a maioria dos filhos tem, né? Meu pai tá com Alzheimer, eu também vou ter, né? Não é E bem isso, não né? é bem isso. O fator genético, ele é um dos fatores, mas nesse caso, né, de quando as pessoas jovens, né, a prévio ali dos 60 ou 60 e poucos anos, até os 65 anos, o fator genético ali é o mais importante, muito mais do que no idosinho de 90 anos, né? E aí, eu acho que, na verdade, o que tem mais acontecido atualmente é o acesso às informações, o acesso ao diagnóstico, né? Então, antigamente, o vô ficava caduco. Né? Então, você, tá caduco. Maluco, né? É. E hoje em dia, não. Hoje em dia tem um nome. Isso é Alzheimer, isso é de um quadro demencial, né? Tem tratamento. E pegando mais um gancho, antigamente eles olhavam as instituições que hoje nós chamamos de longa permanência, residenciais, eles falavam que era asilo, depósito de velho, casa de louco, né? Porque eles falavam assim, não, eu não tô louco para ir para uma casa dessa, mas não é o ser louco, né? Hoje mudou muita coisa em referente a instituições. Uhum, Só que essas pessoas antigas, elas têm um bloqueio, né? Elas têm uhum. um travamento quando você fala em casa de repouso, clínica, eles já automaticamente eles entendem como um adjetivo pejorativo, né? Que é depósito de velho, abandono.
o nosso passado nos condena um pouco, né? A Uhum. gente sabe que tinha muitas coisas ruins, a gente sabe que melhorou muito, mas ainda a gente tem muito o que melhorar. E os Uhum. idosos de hoje, eles têm esse preconceito, né? Uhum. Como que você enxerga isso para uma pessoa, porque nem sempre a pessoa de idade, ela precisa estar com Alzheimer ou demência para estar dentro de uma institucionalização, para que ela possa ter um acolhimento melhor, para que ela possa ser assistida, para que ela possa ter um ambiente humanizado. Como que você enxerga isso? Isso faz parte do preconceito, né, assim, que a sociedade coloca, né, como um abandono. Então eu vou colocar meu pai, minha mãe ali naquela clínica e nunca mais vou. E aí este é o problema, né, o abandono, que isso, hã Ou o que o vizinho vai achar, o que as pessoas vão achar, né? Teu sim. pai cuidou a vida Mas se inteira. a gente for ver quantas famílias que fazem, que estão ali na luta tentando cuidar em casa e aí acaba com o casamento porque não consegue dar assistência para o marido, o filho tá cheio de problema na escola porque não consegue acompanhar. E por quê? Porque um idoso acamado ou Exige. não, ou você tem que estar supervisionando, né? E aí essa supervisão você acaba anulando sua função de esposa. Eu falo esposa porque geralmente cai mais para a mulher, mas tem muitos filhos, homens, que também Não, eu têm acho que essa. o impacto, doutora, eu acho que o impacto ele não escolhe lado. Eu gosto muito de falar que a gente comentou agora que é humanamente impossível você tentar abastecer um idoso dentro de casa. A sua colocação, ela é importante porque eu falo que a gente tem que tentar até para você saber o como e o quanto é difícil cuidar, né? Eu costumo comparar sempre com uma criança. Por que que a gente, não que eu comparo o idoso com a criança, Uhum, mas eu falo do processo. Por uhum, que que nós levamos nosso filho para a escola? Para ele se socializar, para ele ser educado, para ele poder ter uma boa educação. O idoso é a mesma coisa. E a gente faz isso com nossos filhos para que a gente possa seguir, trabalhar, né, estudar, para a gente poder tocar a nossa vida. O idoso, ele não é diferente. Então, existe esse preconceito que lá no passado os filhos falam assim, o pai fala assim para o filho, me promete que quando eu ficar velho você não vai me jogar num asilo, né? Nessas casas de repouso, esses depósitos de velho. O que que o filho faz? Prometo, carrega papai. a culpa. Só que é uma tonelada que as pessoas não sabem o tamanho de responsabilidade que isso é. E impacta, exatamente como você falou, impacta na tua vida pessoal, na tua vida profissional, e eu acho que a terceira é a pior de todas. A sua saúde e você não percebe, Sim. né? Então, como que hoje uma família, quando chega ao seu consultório na a primeira abordagem, como que é feita essa primeira abordagem e também qual é o momento certo que você direciona essa família a buscar uma ajuda profissional, às vezes uma institucionalização, um daycare. Qual que é a tua visão sobre isso? A gente avalia, né, eu falo que a consulta da geriatria, ela não é do idoso somente, né? Você tem que avaliar todo esse contexto familiar, social ali, porque interfere diretamente como o idoso vai refletir, até em termos de nível de pressão, na alimentação, no sono, né? Então, você tem que conversar com esse cuidador principal, e aí a gente capta aí sinais, muitas vezes, de estresse do cuidador. Então, tem até um nome, né, para uma doença, né, que é o estresse, o burnout do cuidador, né? Sim. E a gente não precisa chegar nesse ponto. Então, no primeiro sinalzinho que a gente já percebe que está afetando o casamento, está afetando a criação dos filhos, está afetando o lado profissional, já é hora de É hora correr do estalo ali ajuda, para falar, né? vamos levantar a bandeirinha e pedir ajuda. E até em termos financeiros, né, se a gente for botar na ponta do lápis, porque muitas vezes o idoso precisa, por mais que a gente tenha que fazer de tudo para preservar a autonomia Tem, deles, e hoje em dia a gente tem tecnologia, quando a gente fala de um idoso saudável, né, que ajuda a câmera, pulseirinha anti-queda, tem um monte de coisa tem. que de tecnologia que a gente tem, mas quando a gente já fala do idoso com Alzheimer, já muda totalmente essa supervisão. Se a gente for colocar cuidadores mesmo presenciais em casa, 24 horas, o vínculo empregatício, além de ter uma pessoa na sua casa o tempo todo mudando sua rotina, enfim, ainda tem a questão de valor que é muito mais caro do que né? Sei como gestor aí das clínicas É, sabe mais do que eu. uma coisa que eu acho que hoje a gente tem obrigação de talvez
instruir as famílias. Acho que o maior erro dos nossos pais, dos nossos avós, eles achavam que iam ficar velhos, iam morrer, que não ia dar trabalho para ninguém, né? E eu acho que eles não se prepararam, poucos se prepararam para a velhice, né? Uhum. E quando a gente fala de preparo, não é só uma questão emocional, psicológica, né, de instruir filhos, mas a financeira é o que mais pega. Uhum. Porque hoje, vivendo a realidade que a gente vive no nosso país, mas a gente sabe que é um custo alto, Muito. né? Para você montar uma estrutura dentro da tua casa, né? Não são todas as famílias que têm essa condição. Uhum. Porém, é muito mais acessível você buscar uma instituição, né? Até pelo fato do que você falou além, de cada vez mais a gente sabe que a mão de obra tá complicado, pessoas de confiança dentro da tua casa, mas isso acaba sendo um valor muito maior do que uma ajuda de uma instituição, né? E as famílias não se preparam. Se não tiver a união de alguns filhos, ou o pai e a mãe tem uma aposentadoria, você não consegue proporcionar, Uhum. que a gente fala que dá um mínimo de dignidade para eles, né? Então isso acaba pegando demais. Então, acho que se eu pudesse deixar uma dica para você, pense nisso. Faça uma programação, faça um planejamento financeiro para a tua velhice. Você pode ter certeza que isso vai ajudar muito. Agora, voltando aqui, doutora, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta um pouco pessoal. Hoje, você, como geriatra, apesar da gente saber que você foi muito bem indicada por estar aqui hoje, né, pela doutora Juliana Fortes, que é minha concepção, junto com o doutor Raul e outros médicos aqui da nossa região, como uma das queridinhas, vamos se dizer assim, na geriatria, essa nova geração que veio. Como que você enxerga hoje? O que que você leva disso para a tua vida pessoal? Né? Porque acredito que hoje você tem seus pais vivos, estão todos aí, mas a gente percebe que eles estão ficando velhos. Mas como que você enxerga isso? O que que você levaria de todos esses anos de estudo e aprendizado para a tua vida pessoal? É difícil. Difícil. É para ser difícil. Eu acho que, na verdade, que leva pra vida, né, é justamente o que você falou. Eu vou envelhecer. Se eu não vou envelhecer é porque eu vou morrer jovem. Eu não quero morrer jovem. É Então, eu isso. quero ficar velha. Mas como eu vou ficar é uma coisa que a gente tem que pensar agora, né? É com 30, com 40, com 50, até com 60 anos, né? Nunca é tarde, mas a Nunca é gente tarde. tem que planejar como que eu vou envelhecer. É claro que não existe nada que eu faça assim, toma esse remedinho aqui que você vai viver 120 anos, linda e feliz, sem nada. Não existe uma fórmula da alegria, uma Mas o que fórmula. que você está fazendo, né? Como que você está Mas cuidando da sua mente e do seu corpo, né? da alimentação, fazer, então, a gente fala que tem que ter os pilares de reserva, né? Então, eu tenho que ter uma reserva cognitiva, eu tenho que ter uma reserva muscular, eu tenho que ter uma reserva financeira. Esse é o ponto principal para que lá, quando eu tiver com 80 anos, eu falo, opa, fiz a minha missão, Você sabe? cobra disso dos seus pais? Cobro, mas é difícil, né? Inclusive, Edu, você, né? Mas meus pais são jovens e eu falo, tem que fazer reserva agora, vamos cuidar e tudo. É uma luta, porque santo de casa não faz milagre, né? Então a gente fica ali brigando, mas É graças a Deus difícil. eles estão eles começaram a ir pra academia, estão se cuidando, faz os check-ups, a gente A gente consegue tem que fazer a nossa parte, né? estão fazendo, né? Graças a Deus eu não tenho nada em casa, né, em relação ao quadro demencial, pelo menos por enquanto. Hum. Mas quando a gente está do outro lado, como filho, é muito difícil isso daí, né? Essa percepção do envelhecimento deles, né? Eles que sempre foram super ativos e de repente começam a ter essa necessidade do cuidado. Eu queria saber de você, né? Como é que O tá outro isso lado, né? já que você tá vivenciando isso em casa? Eu já falei algumas vezes no Instagram, quanto no TikTok, no final do ano, quando ele foi diagnosticado, meu pai, a pancada é forte, né? Porque a gente está de um lado hoje ajudando famílias, acolhendo, né? Que a gente sabe que é difícil, né? O Alzheimer hoje ele é uma doença que destrói famílias, né? Às vezes uma família que tem uma caminhada entre irmãos, né? Pais e filhos super agradável, chega no momento que o Alzheimer ele consegue destruir tudo essa estrutura familiar, né? A informação quando chegou do meu pai é um baque,
né? Porque aquela expressão, quando fala casa de ferreiro e espeto de pau, né? É verdade, porque todo mundo vai passar por isso. Todo mundo, não tem exceção. Todos nós passaremos para isso. Hoje, eu venho do meu pai, é difícil. É difícil porque a gente sabe todos os protocolos a seguir. Só que existe uma teimosia que a gente não consegue ter controle. A gente não consegue forçar, tanto do aparelho auditivo, que a gente faz tudo o que tem que fazer, compra, coloca ali, não usa. E a gente sabe o impacto que isso tem na aceleração da doença, né? Uma das causas reversíveis, inclusive, né? Exato, né? A gente sabe o quanto isso impacta, né? Essa questão da audição, ele não usa o aparelho. Os medicamentos, se a gente não tá ali em cima, ele fala que não precisa. Então, é muito difícil. Eu, como profissional da área, a gente se prepara. Eu costumo falar muito da questão da emoção e da razão, né? A gente tem que deixar um pouco a emoção de lado e usar a razão. É um dia após o outro, a gente tem que olhar isso de uma forma leve, né? Apesar de doer muito, e aproveitar, né? Porque a gente sabe que é um processo cognitivo degenerativo. E eu falo muito dentro de casa, falo pro meu filho, vamos aproveitar o vovô, que ele tá aí ainda. Eu falo de uma forma lúdica, né? Eu falo, ó, tem um bichinho lá na cabeça do vovô que tá trabalhando lá dentro, ele tá comendo toda a cabecinha do vovô para ele esquecer de nós, mas vamos brigar com ele para que ele lembre bastante de nós. Então vamos ficar perto, vamos aproveitar, porque pode ser que vire uma chave e já já ele não vai lembrar de mais ninguém. Se eu puder dar um conselho, mais um, né, que a gente costuma falar, aproveite enquanto eles estão aqui, curte, se abdique de alguma coisa para estar perto deles, porque já já eles vão. Então o que vai ficar histórias, ensinamentos, e isso não volta mais. Então, deixe essas coisas gravadas na sua memória e os momentos que ele fique aqui dentro. É isso, doutora. Eu acho que um resumo é a gente olhar de uma forma leve de uma situação que é muito pesada. E ao mesmo tempo, assim, acho que é isso. O médico é importante, o acompanhamento com medicação, com a dieta, com a estimulação cognitiva, faz muita diferença. Mas principalmente controlar o emocional da família, né? Porque acaba vivendo um luto antecipatório. A É pessoa um luto silencioso, né? Porque tem muita gente que não levanta o braço para pedir ajuda, né? não, E às não, vezes acha que tem uma família grande do lado que e vai apoiar. muitos acabam virando as costas. Às vezes nem é por motivo pessoal, mas talvez em fase da vida, morando fora, tal tudo. Mas acaba sendo um luto silencioso, né? Porque ela acha que ela tem obrigação, não é isso? Exatamente. E aí não busca ajuda, né? Acha que é natural, vai ser assim, e gera uma ansiedade, porque procura na internet, a estimativa de vida são 10 anos. Que horas que meu pai vai parar de comer? Que horas que meu pai não vai me Mas não dá para reconhecer? A ter gente uma ideia. não tem, é impossível. Exato. Tem pacientes que vivem 10 anos com Alzheimer, andando, comendo. Tem outros que em um ano tá dentro de uma cama, sem conseguir se alimentar, sem reconhecer ninguém. Não existe um padrão, né? A gente tem, claro, estimativas, mas não tem como determinar aquilo, né? Quando vai ser cada passo. Então, controlar essa emoção aí disso, de ir vivendo, o dia a dia, de ir curtindo. E aí, quando a gente pensa na institucionalização, é justamente, eu falo que é a terceirização do cuidado. Então, Exato. essa parte chata de ter que dar o banho, de ter que dar o remédio, dessa teimosia, É como você 24 horas, relatou, né? É que 24 tem em horas. casa, e isso acontece, acho que 99% das casas, para não falar 100. Essa teimosia não vai ter com o filho, vai ter com os cuidadores, né? Então, quando tá numa instituição, fica com eles, né? E o filho fica responsável pelo quê? Por levar para comer, para ver bonitinho, levar um presente, levar com chocolate. Então, dá um abraço, dá o beijo, faz o Que era carinho, antigamente né? aquela visita na casa da avó, do vô, que hoje está cada vez mais distante, né? O que a gente tinha nos Infelizmente. finais de semana. A gente percebe também, doutora, que falando agora do lado de gestão, cuidar do idoso para a gente não é difícil. A gente percebe que o maior, acho que déficit aí, acho que o maior problema que a gente percebe é a estrutura familiar, o quanto que a família chega desestruturada emocionalmente, né, por tudo que vem acontecendo.
ao longo de um certo tempo, por várias tentativas, a família chega acabada, destruída, né? Por isso que eu falo que o Alzheimer é uma doença que ela destrói famílias. O nosso maior trabalho hoje não é cuidar do idoso. O cuidar do idoso, eles se ajudam, né? Para eles está tudo bem. Mas é cuidar da família. Como que é para você o primeiro atendimento da família quando ela recebe essa informação que a vida dela dali para frente vai mudar? Você percebe isso? Esse estrago, vamos dizer, Com emocional? certeza. Com certeza, porque tudo vai girar em torno do idoso. E o pior é que todas as outras áreas do cuidador vai ficar de lado, né? E isso, no primeiro momento, tudo bem. Eu até costumo dizer assim: uma cirurgia, você vai cuidar de alguém que operou. Você sabe que daí 2, 3 meses, falando de uma cirurgia grande, 3 meses a pessoa vai seguir a vida. Sim. No Alzheimer, não. No Alzheimer, quanto mais o tempo passa, mais cuidado vai ser necessário e a pessoa não está preparada para aquilo. Então, você cuidar 1 mês, 2, você se esforça, sabe que vai ser, né, sacrificante, mas vai passar. No Alzheimer, não. A tendência é ter cada vez mais uma piora, cada vez demandar mais, e a pessoa já está no seu limite, está ali tentando, 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 e infelizmente nem sempre consegue, né? Na maioria das vezes não E qual que consegue é o sem maior, sacrificar e as qual outras que é o pessoas. maior erro que você percebe que as famílias cometem? Acho que é justamente isso, de esperar chegar no limite para gritar ajuda. E às vezes a gente não pode. Eu costumo falar que o idoso ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa se socializar, né? Às vezes a busca de uma ajuda, de um daycare, de um centro de idoso, em cada cidade tem isso, para que ele possa se socializar, né? A gente não tem que buscar isso, como você disse agora, quando o idoso já não tiver mais uma coordenação motora, já não tiver o cognitivo apto a praticar algumas atividades, né? Isso teria que ser buscado antes, né? Muitas famílias acabam deixando de chegar nesse limite, é isso, né? Até porque quanto mais estimular, né, até idoso que não tem déficit cognitivo nenhum, né, você vai criar uma reserva cognitiva para o futuro aí, né, e aqueles que já têm, consegue ter muitas vezes ganhos, né, tem gente que pensa, nunca mais então ele vai aprender, nunca mais vai falar nada, nunca mais vai no mercado, muitas vezes com a estimulação, com essa socialização, você consegue ter uma melhora importante, voltar e preservar a autonomia, que acho que o principal do idoso é a gente tentar preservar ao máximo a autonomia, claro que sob supervisão, nunca solto, mas é possível de ser feito as coisas, né? Assim, para melhoria da qualidade de vida do idoso. Isso é muito importante. Agora, aqui é para a gente fazer perguntas, né? Então a gente tem que perguntar e vamos abusar, né? Porque é importante. Você já teve algum caso dentro da sua família com algum tipo de demência ou Alzheimer? Você já presenciou isso ou não? Eu tive tios mais distantes, assim, que chegavam as histórias daquilo que saía sozinho na rua, mexia com a mulher do outro, o cara chegou para bater, assim, até cômico, se não fosse trágico, É porque né? as pessoas não Não sabem, né? sabe, ele andando de bicicleta na rua, imagina, interior de Minas, mexeu com a mulher do Eu acho que outro a e... gente poderia levantar até uma bandeira agora aqui, e nada é combinado, né? A gente sabe que hoje as pessoas que têm autismo, né, tem as pulseirinhas, tem os colarzinhos, e eu vou dar um exemplo hoje do meu pai, que eu posso falar com muita propriedade. Quem olha pro meu pai acha que ele não tem nada, né? Sim. E hoje eu acredito que mais de 35% da parte cognitiva dele já foi afetada. Por que não a gente tentar, né, bolar uma pulseirinha, uma correntinha? Porque às vezes a pessoa do lado da rua, ela vai abordar essa pessoa, no caso, vai meu pai, e às vezes ele não está escutando direito, ele não te dá uma resposta, a pessoa está perdida, né? Talvez é uma forma de ajudar a pessoa a saber, falou, opa, essa pessoa tem um déficit ali cognitivo, talvez ela precise de ajuda. Por que eu falei isso? Quantos idosos hoje saíram de casa para ir comprar um pãozinho ou para visitar alguém e deu aquele branco? Uhum. Quantas histórias a gente já ficou sabendo que esse idoso pegou o ônibus e pegou um trem e apagou e não soube para onde vai, acabou ficando sozinho aí, perdido por vários dias, né? Isso acontece demais.
isso não tem hora para acontecer, né? Você não consegue Não. imaginar isso, né, doutor? Não, assim, o conselho que a gente dá é tentar evitar essas saídas sozinhas, né? Assim, porque realmente é muito perigoso. Mas o pãozinho da esquina, o mercadinho, o Mesmo assim, tem que hortifruti, é ficar de muito olho, né? difícil eles aceitarem isso, É, porque na cabeça deles, eles estão 100% no auge não dá de para cortar o tudo. direito de ir e vir, né? E aí tem a tecnologia, né? Então, uma coisa que eu tenho vários pacientes que usam que é AirTag. Então, a AirTag, mas aí É tem a o resistência GPS, né? de. Para quem não conhece, AirTag é o GPS. A gente não coloca isso nas bolsas dos nossos filhos, né? Então, Então, isso é uma forma da gente saber onde eles estão, e né? entra a questão da teimosia, porque se você falar isso aqui é um AirTag para eu te localizar, eles não vão querer usar. Então, eu tenho casos Tem que, essa que também. colocam na penca de chave como um chaveiro. Tem um caso que deu uma medalhinha com a Um foto da escapulário, tira foto. família, e aí Legal. atrás está colado o AirTag. Inteligente. Então, são coisas que para poder fazer, porque se deixar sozinho, não vai querer usar. Então, isso não é um AirTag, isso é um presente que eu tô dando para você, e aí É você consegue porque, é monitorar isso porque, é daí. porque quando a gente fala de podar, talvez essa expressão possa ser um pouco forte, mas é, acaba sendo uma mutilação, né, para o idoso, porque no meu caso, quando a gente começou a perceber que os reflexos, né, até pela idade, né, naquela época eu acredito que não tinha ainda início de demência nem de Alzheimer, mas a gente começou a perceber falhas, não de cognitiva, mas de reflexo. Raspar o carro na parede, não ter noção de atravessar a rua. Você fala, opa, é um sinal de alerta, né? Uhum. E aí a gente conversou internamente e nós falamos assim, pô, pai, você sempre foi inteligente, você sempre ensinou a gente ter nossos limites. Você vai esperar acontecer alguma coisa grave com alguma pessoa? Eu falei, pensa nisso. No outro dia ele chegou com a chave e falou, ó, pode vender. Na época estava lançando esse negócio de Uber. Ele falou assim, coloca esse negócio do Uber no meu celular que eu vou andar de Uber, então. Mas acaba sendo pro idoso uma mutilação isso, né? Sim. Cortar. É indicado? A preocupação tem que existir, mas é indicado cortar ou ficar indo junto? O que que você indicaria? A gente tem que tentar preservar a autonomia o máximo da pessoa, desde que não ofereça risco para ela e para terceiros. Então, uma pessoa que está andando dirigindo e que pode ter um apagão de onde que eu tô, para onde que eu tô indo e vai frear de uma vez, você pode causar um acidente, você pode atropelar alguém. Então, é Até necessário mesmo uma queda, né? uma queda. Então, é necessário sim cortar aí algumas coisas, né? Fazer essa poda, né? Mas não arrancar a árvore, né? Então, não tirar a total a independência da pessoa, né? Então, é sempre tentar supervisionar, né? Preservando essa autonomia sem que ofereça risco para ela e para terceiros, o que é muito difícil, porque o idoso naturalmente ele já é teimoso, ele é o pai, ele é a mãe, então quem manda, quem é a autoridade da casa, sempre tende a ser eles, né? Então, ter essa inversão de papéis, de não, agora quem vai receber não é você, porque eu que vou determinar, isso é muito difícil e ruim para os dois lados, tanto para o filho quanto para os pais, né? Então, tem que tentar buscar esse equilíbrio aí, de quem. E qual o recado hoje que você poderia deixar assim, hoje falando como médica, né, como profissional da área, vivenciando isso no dia a dia, né? Porque a gente sabe que você cuida aí de, se não chegar a milhares de idosos aqui, mas com certeza já passou milhares na sua mão. O que que você deixaria hoje de conselho para as famílias quando chegar nessa fase? Eu acho que é conversar. Conversar com o idoso, conversar com os irmãos, conversar com a rede de apoio, não ter medo de pedir ajuda profissional, né? Seja de uma instituição, seja do médico, seja de um cuidador. É importante reconhecer os limites físicos, psíquicos, financeiros. Entender que nós não somos Mulher Maravilha para carregar o mundo nas costas e ter que dar conta de tudo. Aceitar a limitação, né? E conversar e buscar ajuda. Acho que o principal é isso. Legal. Eu costumo falar que enquanto existe memória, vai existir história. Enquanto existe afeto, haverá amor. Por mais que é um momento muito delicado, mas a gente tem que fazer com que ele fique leve. Por mais difícil que seja. E quando a gente fala do leve, é esse entendimento que você falou.
é acabar aceitando. Às vezes a gente olha para cima e fala, pô, por quê? Eu, com meu pai, eu não posso ser ingrato, até pelo que ele já passou, né? 30 anos atrás, eu pedi pro nosso Papai do Céu deixar ele mais um pouco com a gente, ele deixou. Hoje eu não me permito a fazer um novo pedido, porque ele já me deu uma oportunidade. Então, a gente tem que acabar aceitando algumas coisas que vêm pra gente de uma forma leve. Queria te agradecer do fundo do coração, né? A gente sabe que você tem que trabalhar já já, né? Tem um monte de velhinho te esperando para você cuidar. Eu acho que não vai ser a primeira, que muita gente vai pedir a sua volta aqui e a gente vai conversar mais, o nosso tempo é curto, mas agradeço pelas informações. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença que destrói milhares de famílias. Então a gente sabe também o quanto é importante essa informação chegar até você. E aqui não vai vir somente profissionais da área, nós vamos contar histórias reais para que você se identifique e que também a gente possa te ajudar nessa jornada do Alzheimer. Primeiramente, agradeço a sua presença, obrigado, tenho certeza que será o primeiro de muitos. O primeiro a gente nunca esquece, né? Como diz. Também gostaria de agradecer nossos apoiadores, a Literary Books, que abraçou essa causa desse projeto do nosso livro, junto com o Dr. Augusto Cury. Brasil que dá certo, uma das maiores plataformas de entretenimentos multissetoriais do Brasil e um dos maiores apoiadores desse projeto. Obrigado, doutora. Obrigada. E até breve, né? Até. Então, tá. Obrigada.